Pode ser, irmãos. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus. Não quero tomar muito tempo, não. Tô com a garganta ruim, né, de ontem. Tava ali no Santos Dumont, no culto de Santa Ceia. E a garganta não aguentou não, pastor. Mas toda honra e toda glória seja dada a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo de número 13. Todos encontraram, que diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com o que há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amados, aqui é um versículo, acho que conhecido por todos, a parábola do sal da terra, e ela é contada por mais de uma ocasião por Jesus. Uma, o livro de Marcos vai registrar, que é depois da parábola da torre, um questionamento dos discípulos de quem seria o maior, e Jesus ele vai recitar essa parábola. Em outra ocasião, quem vai relatar é Lucas, que é depois da parábola da torre e do rei. Ou seja, ela é uma parábola que Jesus ele conta pelo menos 3 vezes no seu ministério, em ocasiões diferentes, para ensinar aqueles que estavam lhe ouvindo. E o nome parábola, ela vem do termo grego que se chama parábole, que significa colocar ao lado. Geralmente são pequenas histórias ilustrativas que Jesus ele conta para a gente pegar essas histórias e colocar ao lado para extrairmos lições de vida, moral e ética. E nada melhor que saber como era o sal daquela época, porque naquela época não tinha eletrônicos de refrigeração. Então os peixes que era pegado na Galileia e eram levados até Jerusalém, com mais de 100 km de distância, por causa do sol quente, geralmente poderiam apodrecer. Como não tinha uma máquina de refrigeração, como um freezer ou algo do tipo, eles colocavam um sal para retardar o apodrecimento do alimento. E já que isto é uma parábola, uma das primeiras lições que Jesus quer nos ensinar é que nós, como igreja, nós, como discípulos de Jesus, devemos retardar o apodrecimento moral e ético desta sociedade. Dentro da minha escola, eu tenho que retardar o apodrecimento moral e ético. Dentro do meu trabalho, eu tenho que retardar o apodrecimento moral e ético, não me deixando se influenciar, mas pelo contrário, influenciando aqueles que estão próximos de mim. Só que uma pergunta que fica é: tem como um mineral composto perder a sua salinidade? Tem como um sal perder o seu sabor? Mas o sal que Jesus Cristo ele está citando não é o sal refinado que a gente encontra no mercado hoje. Era o sal do mar. E o sal do mar, segundo alguns cientistas, se ele se misturar com alguns outros componentes que não são minerais como ele pode acabar perdendo a sua salinidade. Por exemplo, o cal. Se ele se mistura com o cal, ele perde a sua salinidade. E ele já não consegue ter a mesma função que ele tinha anteriormente, que era retardar o apodrecimento dos alimentos. E o que a gente entende? Antes do sal retardar o apodrecimento dos alimentos, primeiro ele tinha que estar deteriorizado. Primeiro ele tinha que estar anticontaminado. E já que isto é uma parábola, o que aprendemos? Antes de eu ir influenciar alguém, primeiramente eu tenho que estar salvo. Antes de eu ir pregar sobre arrependimento, antes eu tenho que estar arrependido. Antes de eu ir pregar sobre perdão, primeiramente eu tenho que estar perdoado por Deus e ter pedido perdão para aqueles que eu acabei ofendendo. Antes de eu ir pregar sobre missão, primeiramente eu tenho que estar sendo um missionário, porque é fácil falar, o difícil é ir fazer na prática. Só que Jesus, ele quer nos ensinar o seguinte:
Antes de sair, devemos receber do alto o poder do Senhor Jesus Cristo para influenciarmos aqueles que estão à nossa volta. E o interessante é que o sal, ele não é o principal do alimento. De nenhum fato, ele não é o alimento principal. A gente não vê o sal, só que o seu sabor é notório, e ele é importante e essencial. E sabemos que o alimento é o Senhor Jesus Cristo. E nós somos o sal da terra, e o sal coloca o alimento em destaque. E entendemos que, por exemplo, se alguém nunca comeu um prato de peixe, vamos supor, e a gente estamos aqui, começamos a falar, esse prato de peixe é muito bom, é muito saboroso, é um prato que todo mundo elogia. E uma pessoa que nunca comeu, ela vai ficar curiosa. O alimento em si, ele é bom, só que para ele ter um gosto saboroso, o sal tem que estar na quantidade exata. Se o sal ele for ausente, ele vai comprometer o alimento. Se o sal for excessivo, ele também vai comprometer o alimento, porque a pessoa que estará se alimentando, ela vai estar se alimentando com uma observação de questionamento. Ela vai estar querendo questionar o alimento. Sabemos que o alimento em si é Cristo e por si só ele é o suficiente, só que ele chama a nós para evangelizarmos as pessoas. Se nós formos crentes ausentes, se somos crentes com pouco excesso, a gente não consegue destacar o alimento, porque o nosso testemunho já está falando mais alto do que eu, porque a pessoa observa as minhas atitudes, a minha forma de agir, ela vê que eu não sou uma pessoa intensa e ela vai criticar o porquê que eu vou me alimentar deste alimento, sendo que você que está me apresentando não está se alimentando dele. Só que se essa pessoa for muito excessiva, acaba o alimento ficando amargo, aquele crente religioso, aquele crente que não vive com Jesus, mas ele vive para Jesus, porque é uma diferença de viver com Jesus e viver para Jesus, porque viver para Jesus, isso não é o que Jesus quer. Por quê? Porque ele já tem os anjos para trabalhar para ele, mas Jesus ele não quer um servo para ser escravo, Jesus ele quer um servo para ser amigo, e ele nos chama para estar com ele, e não para trabalhar para ele como escravo. Vida com Jesus é diferente de uma vida para Jesus, e um crente excessivo e religioso não tem uma vida com Jesus. Dentro do quarto, ele não fecha a porta e não ora em secreto ao Pai, mas dentro da igreja ele serve. Isso é uma vida para Jesus, mas uma vida com Jesus é eu servindo na igreja, e dentro da minha casa, com o meu quarto, fecho a porta e oro ao Pai em secreto. Então, a gente devemos entender que o nosso testemunho, ele é muito importante mais importante do que palavras. Pregai em todo tempo, e se possível for, fale. O falar é uma possibilidade, mas as minhas atitudes devem ser uma pregação.